Começa agora para o 8º ano, mais uma revisão de bolsa online. Fazia tempo, hein, galerinha, que a gente não se vê por aqui, tá? Mas vamos logo. 8.3 tem prova sexta-feira, na semana seguinte também 8.2, tá? Vamos pegar nos livros, vamos estudar, porque a prova, ó, eu confio plenamente em vocês. Quais são os assuntos mesmo? A Revolução Francesa, a mais importante revolução do Iluminismo. E também a sociedade mineradora, quando se descobriu ouro no Brasil, tudo o que aconteceu naquela época, ok? Vamos aos pontos mais importantes então. Você lembra qual foi a principal causa da Revolução Francesa? Você lembra que ainda a monarquia era absolutista. O rei tinha poderes plenos, totais, autoritário. Claro que o povo, por isso, tinha uma falta enorme de liberdade. Okay? Primeiro, o autoritarismo, o absolutismo do rei. Segundo, havia muita desigualdade social. Os plebeus eram totalmente explorados pelo clero e pela nobreza, que eram sustentados pelos impostos deles, certo? E também, é claro, havia uma grave crise econômica naquela época, ou seja, a França estava no seu limite. E aí você lembra que o rei Luís XVI convocou uma assembleia chamada a Assembleia dos Estados Gerais. Para quê? Para reunir representantes das 3 ordens ou 3 estados da sociedade: clero, nobreza e plebe. Só que você lembra que tinha uma disputa sobre como seria a votação. Uns queriam o voto por estado e outros queriam o voto por cabeça. Você se lembra quem queria por estado, quem queria por cabeça? O clero e a nobreza queriam voto por estado, porque aí eles se juntariam, seriam 2 contra apenas 1 e sempre ganhariam. Já é claro, os plebeus, que eram a grande maioria, o que eles pensavam? Não, somos maioria, tem que ser por cabeça, por pessoa. Ao final, você lembra que o que foi escolhido? Claro, por estado. Eles não iam deixar que os plebeus tivessem a chance de votar. O que aconteceu então? Você lembra que eles saíram, os plebeus, da Assembleia e fundaram uma Assembleia Constituinte. Eles queriam fazer uma Constituição. E depois de vários episódios, houve revolta na França, guerra, dor no sangue? Dor no sangue? Sangue nos olhos? Sei lá, mas teve revolta, teve guerra. E o que aconteceu? Nessa revolta toda, houve um evento super importante que foi chamada de a queda da Bastilha, aquela prisão política onde o rei mandava todos os que eram contra ele. Você se lembra o que simbolizou essa queda da Bastilha? O fim do absolutismo, ou até um outro nome, fim do antigo regime, que era aquele velho governo absolutista, tá? A queda da Bastilha simbolizou o fim do absolutismo ou do antigo regime, que é a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Vocês viram então que houve 3 fases durante a Revolução, foram 10 anos. A primeira fase foi a monarquia constitucional. Haveria o rei, mas ele só iria governar se cumprisse a Constituição. Você lembra que ele tentou fugir, não deu certo, foi preso e transformaram, segunda fase, uma república chamada Comissão. Nessa república se reuniriam os partidos e então teria eleições para definir quem ia presidir a França. Os 2 principais partidos, você lembra, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos da alta burguesia, banqueiros, grandes comerciantes. Já os jacobinos, os mais populares, aqueles que queriam mais reformas para dar ao povo mais direito à terra, ao pão, a direitos básicos, ok? Então, tranquilo, pessoal, certinho. Você lembra que no começo, quem começou a governar foram os girondinos, mas depois vieram os jacobinos, liderados por um camarada chamado Robespierre, que inaugurou uma época chamada o período do terror jacobino, em que o Robespierre matava todos os seus inimigos políticos. Okay? Depois dessa fase, prenderam Robespierre e começou uma terceira e última, que era qual? A do diretório. 5 diretores girondinos da alta burguesia governariam a França. Só que você se lembra, havia muitas revoltas, o povo queria ainda os seus direitos que não tinham assegurado ainda.
E é por isso que a burguesia, junto com Napoleão, irão dar um golpe chamado Golpe 18 de Brumário. Um golpe que Napoleão toma o poder da França, por quê? Porque eles precisavam de um cara forte, um cara com carisma, um herói nacional, para conter as revoltas populares e continuar avançando para as reformas que a burguesia queria. É claro que as reformas que a burguesia queria era para o capitalismo, para que houvesse mais liberdade de comércio e não reformas para o povo, ok? Beleza? Tranquilo. Sociedade mineradora é ouro, descobriram ouro no Brasil, ouro, ouro, ouro. Lembra, Camila, Duane e na 81 a Fernanda descobriram ouro no Brasil. E lembra, quando descobriram ouro pelos bandeirantes, houve uma corrida danada, insana, para que eles conseguissem esse ouro. 600 mil pessoas migraram para aquela região chamada Minas Gerais. Só que você se lembra, não havia nenhuma estrutura, alimentos faltavam, casas. Aos poucos que foi preciso criar uma estrutura para abrigar tanta gente assim. Só que grande parte desse ouro, você se lembra, caiu nas mãos da Inglaterra, por causa do chamado Tratado de Methuen. Por quê? Lembra? Esse tratado era um acordo comercial, em que Portugal iria vender vinho para a Inglaterra e a Inglaterra iria vender tecidos para Portugal. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Portugal se endividou para com a Inglaterra. Por quê? Duas razões. Primeiro, os ingleses conseguiam produzir em mais abundância os tecidos. E segundo, cara, a qualidade dos produtos ingleses era muito superior aos portugueses. Ou seja, Portugal comprou mais da Inglaterra do que vendeu para ela, ou seja, dívida. E o que os portugueses então fizeram para conseguir pagar essa dívida? Explorar cada vez mais o ouro brasileiro, cobrar mais e mais impostos. E você se lembra que os brasileiros sempre davam um jeitinho para conseguir esconder esse ouro, sonegar impostos. Algumas práticas, como os santinhos do pau oco, esconder as pepitas ali dentro. E também, é claro, né, usar os escravos para que eles escondessem o ouro em lugares não muito legais, né? Você sabe disso, certo? E algumas medidas então foram feitas por Portugal para acabar com esse contrabando. Primeira medida, criar a chamada, atenção, hein, cai na prova, Intendência das Minas. Era um órgão que iria ser responsável pela distribuição de terras em Minas e também pela fiscalização, pela cobrança daquele 1/5. Lembra? 1/5 é o imposto que todo minerador deveria pagar à coroa portuguesa. 1/5 de tudo que eles conseguissem, certo? Segunda coisa, a criação das casas de fundição reais. Para quê? Para que todo o ouro fosse levado para essa casa de fundição e só ali que o ouro era derretido, transformado em barra e ganhava um selo real. Só iria valer aquele ouro que tivesse o selo real da coroa portuguesa, para acabar com o contrabando, para ter um controle melhor. Houve até revolta sobre isso, se lembra, né? Sobre isso. Ok? Depois de um tempo, até surgiu um outro governante português chamado Marquês de Pombal, que decidiu no ano de 1750 que naquele ano, todo minerador deveria dar à coroa portuguesa o equivalente a 100 arrobas de ouro, ou seja, equivalente mais ou menos a 1.500 quilos de ouro. Se isso não acontecesse, aconteceria a derrama, a invasão das casas à procura de ouro contrabandeado. Certo, beleza, pessoal, tranquilo? Houve várias revoltas nessa época, duas mais importantes, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Enquanto a Inconfidência Mineira foi mais da elite mineira, a Conjuração Baiana reuniu mais populares, até mesmo escravos. Lembra? Na Inconfidência Mineira, eles se uniram para conspirar contra o governo, só que nem aconteceu aquela revolta porque um dedo duro, um X9, colocou tudo a perder. Muitos foram presos, mas só um morreu, o nosso Tiradentes, que foi pego como bode expiatório, morreu enforcado, teve seu corpo esquartejado. Na Conjuração Baiana, foi mais populares, era mais pela desigualdade regional, pela miséria, enquanto que, na verdade, em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira era mais pelos altos impostos. Na Conjuração Baiana, 4 foram presos, muitos foram presos, mas 4 foram mortos, tá? Esquartejados.
E perceba que tanto os 4 mortos da Conjuração Baiana quanto da Inconfidência Mineira eram nós pobres. Ou seja, os pobres servindo como exemplo para que não houvesse mais revoltas contra o poder colonial português. Pessoal, história eu vou estudar e não adianta vacilar, ok? Prova, estudem, até mais. Abraço!